treinados para um propósito. Quando Deus elabora seu planejamento estratégico para o desenvolvimento pleno de sua igreja, Ele trabalha meios específicos para alcançar esse propósito. Observando a Escritura Sagrada, encontramos dois meios que são treinamento e consagração. Deus fala claramente a Moisés: separe Arão e seus filhos para o sacerdócio. Isso iria implicar em uma vida totalmente consagrada a Deus e ao serviço específico. Vejamos outro exemplo. Deus apareceu à esposa de Manoá e lhe disse: você é estéril, mas irá engravidar e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, pois o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação do povo de Israel dos filisteus. Então Manoá perguntou: como devemos criar o menino? A resposta foi: a sua mulher deverá cumprir tudo o que a ordenei. Você foi separado por Deus? Se sua resposta for sim, prepare-se para uma vida de intenso treinamento e consagração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A unção de ontem precisa ser renovada hoje e aumentada. A unção para amanhã será nova. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor faz todos os dias coisas novas nas nossas vidas. E não tem como experimentar a glória de Deus e não querer mais. Não tem como experimentar a presença de Deus e não querer mais. Não tem como estar na presença dele e desejar permanecer na presença dele. É bom receber bênção de Deus, é muito bom. Mas também é muito bom se entregar a ele como bênção. Porque muitas das vezes nós pedimos a Deus: Senhor, me abençoe. Senhor, nos abençoe. Mas Deus deseja o seu coração, Ele deseja a sua vida, Ele quer você como bênção na mão dEle. Ele quer a sua vida, Ele quer o seu coração. Isso que Deus deseja. Não somente dar a você, mas receber de você. Um coração limpo. Uma vida que realmente agrade a Ele. Mas o interessante é que Ele vai trabalhar isso em você. Ele deseja tanto, tanto o teu coração. Ele deseja tanto, tanto a sua vida, que Ele decidiu morar em você. Ele decidiu habitar em você. Ele decidiu fazer da sua casa um ambiente de glória. Ele decidiu fazer de você um mensageiro dEle. Fazer de você um discípulo dEle. Tanto que Ele te deseja. Tanto que Ele quer caminhar contigo. Mas você olha para a sua vida e muitas vezes assim, você acha que não merece. Que você não consegue. Ah, querido, se você decidir no fundo do seu coração, você consegue. Se for uma decisão do seu coração, você consegue. Ainda que pareça difícil, você pode experimentar a presença. Você pode experimentar dessa presença maravilhosa, gloriosa do Espírito Santo em você, agindo através de você, conduzindo a sua vida, dando significado à sua vida, à sua história. Não importa o que aconteceu no seu passado. Não, Ele quer fazer algo novo a partir de hoje, a partir de agora no seu coração, na sua vida. Você é amado. Talvez você não ouviu isso do seu pai, da sua mãe, mas você é amado por Deus, você é desejado, você é querido por Ele.
Ele tem um céu de glória para você. Mas não é somente lá, mas é aqui. É você fazer da sua vida a morada dele. É você fazer da sua casa a morada dele. É você fazer da sua história uma história junto com ele. Por isso que ele está aqui. E a palavra que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês nessa noite: treinado e consagrado a Deus. Ah, querido, para você fazer o que Deus espera, para você andar no caminho que Deus deseja, você precisa ser treinado. Você precisa ser orientado. Mas, além de tudo, consagrado. O treinamento não é tudo. Tem muita gente treinada, falando em nome do Senhor, usando os púlpitos, nas ruas, nas mídias, mas poucos consagrados. Poucos que têm autoridade de realmente falar em nome de Jesus. Assim diz o Senhor. Estamos vivendo um período, um momento em que o treinamento tem sobressaído. Os títulos, as performances, mas um coração distante de Deus. Uma vida que não comunica realmente o que está no coração de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé, mais uma vez, para nós lermos a palavra de Deus. Romanos, no capítulo de número 12, verso 1 e 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos ler na NVI. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam, guarde essa palavra, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que experimenteis, experimente a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Amado Espírito Santo, faça tudo o que o Senhor tem que fazer. Faça do teu jeito. Faça do teu jeito. Como o Senhor tem feito até aqui, com a adoração, com a presença de cada querido aqui, com os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Amado Espírito Santo, tenha liberdade. Move os nossos corações. Mude as nossas mentes. Mas faça o que o Senhor quer fazer. Transforme as nossas vidas no poder da Tua palavra, para que nós possamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Queridos, nós estamos numa jornada que foi iniciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele deixou a sua glória e decidiu habitar neste mundo. Ele decidiu viver uma experiência conosco. Ele decidiu em seu coração
aceitar morrer numa cruz em nosso lugar, aceitar pagar pelos nossos pecados. E isso não foi em vão. Ele fez isso pensando que esta obra seria continuada pela igreja. Ele não veio somente trazer um novo estilo de vida. Ele veio trazer a própria vida. Ele não veio trazer um padrão de vida. Não. Ele veio vencer a morte, vencer o pecado, vencer a injustiça, para transformar a nossa vida, para revelar em nós e através de nós quem Ele é. A igreja, você é a revelação exata do Filho de Deus, de Jesus. Você é. Apesar de nós somos. Apesar das nossas imperfeições, nós somos. Ele não veio para os sãos, como a palavra de Deus diz, mas ele veio para os doentes. Mas ele não veio para nós permanecermos doentes. Não, ele veio para nos sarar. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por isso nós podemos dizer em alto e bom som que nós somos filhos de Deus, chamados por Deus para anunciar as virtudes desse mesmo Jesus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas essa palavra, ela tem que ser transmitida no poder do Espírito Santo. E para que nós carregarmos esse Espírito Santo dentro de nós, esse poder dentro de nós, nós precisamos ter uma vida treinada, habilitada, mas principalmente consagrada. O treinamento sem consagração é vão, porque Deus aceita coisas consagradas. Deus aceita coisas consagradas. Pessoas consagradas. E assim ele se move na sua igreja. Assim ele se move na sua vida. Porque o consagrado, ele tem poder e autoridade para destruir as obras do diabo. As obras do inferno. Ele tem poder dado pela palavra, dado pela presença. Essa autoridade é derramada em nossos corações pela presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só pode habitar numa vida totalmente consagrada. Por isso que ele fala, renove a mente de vocês. Porque se eu renovar a minha mente, os meus hábitos, as minhas atitudes serão renovadas. O meu coração será renovado. Os meus sentimentos serão renovados. O sentimento de pai, o sentimento de filho, o sentimento de família, o sentimento de igreja. Nós seremos transformados. Haverá quebrantamento, haverá temor em nossos corações. Pela essa palavra, renove a mente de vocês. Pelo que vocês têm ouvido. Pelo que vocês têm ouvido. Mas ouvido de quem? E ouvido por quem? Quando Deus elabora um planejamento estratégico, Ele pensa nisso. Ele elabora um planejamento, um plano estratégico para a sua igreja. Ele tem isso para desenvolver a sua igreja, para desenvolver a sua família. Deus tem plano, Deus não trabalha de qualquer jeito. E isso Ele faz comigo e com você. Ele trabalha meios específicos para alcançar esse propósito. Então é assim, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua família. Mas Ele inclui Ele nesse projeto. Não é para você fazer sozinho, não é para mim fazer sozinho. Não. É com Ele. É nele.
E como ele faz isso? Em primeiro lugar, Deus te separa. Deus separa. Veja bem a história de Sansão. Capítulo 13 de Juízes. Está lá a história do Sansão. A mãe de Sansão, estéril, já avançada em idade. E ela recebe uma visita do anjo do Senhor. E o anjo diz a ela que ela será mãe de um menino. Mas interessante que esse menino não seria para ela. Guarde isso no seu coração. Se sua mãe te gerou, ela não gerou para ela. Seu pai não gerou você para ele, mas gerou para o Senhor. Mesmo que eles não entendam isso. Você era para ser criado para Deus, para a glória de Deus, consagrado a Deus. E se você foi um dia criado, consagrado a Deus, volte para o caminho do Senhor. Volte para a posição que você abandonou, que você saiu. Você é consagrado, você é especial. Esse Sansão, ele veio de um lar infrutífero. Ele veio a esse mundo por um milagre. E sua mãe recebeu de Deus uma especificação de como ele deveria viver. E para que ele estava chegando a esse mundo. E Deus fala com ela que ele seria nazireu, que ele seria totalmente consagrado a Deus, que ele iniciaria a libertação de Israel. Veja bem, ele não escolheu. Ele era uma resposta. E a mãe dele, essa família, treinou Sansão. Ele foi treinado. Tudo aquilo que o anjo de Deus disse à sua mãe, como ele deveria ser criado, como ele deveria ser preparado para a missão que ele iria exercer, foi feito. E o Sansão, além de ser treinado, ele era um homem consagrado. E nessa consagração tinha uma aliança que a palavra de Deus disse que os seus cabelos não poderiam ser cortados. Tinha uma aliança, tinha um sinal dessa aliança. Querido, eu não sei você, mas na minha vida eu sei, tem um sinal de uma aliança comigo. Tem um sinal de uma aliança com você. E o sinal de que Jesus morreu numa cruz e ele enviou o Espírito Santo para habitar em você e ele te selou com o Espírito Santo da promessa. Ele te consagrou, ele te separou para a habitação dele, para viver uma vida santa e agradável a ele. Presta bem atenção, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa viver uma vida boa, uma vida honesta, uma vida pura, uma vida agradável. Você precisa viver uma vida agradável. Você deve agradar ao Senhor com a sua forma de viver. Seja agradável a Deus. Seja a oferta viva. Porque é isso que Ele pede, ó. Entregue-se como oferta viva. Para que você experimente. Gente, não é Deus. Deus já entregou Jesus. Agora eu e você devemos entregar o nosso coração. Entregar as nossas habilidades.
entregar os nossos dons, para viver uma vida consagrada. Ah, querido, aquilo que um dia foi consagrado a Deus, precisa voltar para o altar de Deus. O povo de Israel, quando foi cativo para a Babilônia, Deus entregou o povo, entregou tudo nas mãos dos babilônicos. Todos os instrumentos do templo, os utensílios do templo, tudo consagrado a Deus foi para a Babilônia. Tudo. Mas tinham jovens consagrados a Deus que foram para a Babilônia. E um deles, Daniel, e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a Babilônia. Mudaram o nome dos três, dos quatro, mas não mudaram a consciência deles, a mente deles, não mudaram. Por quê? Eles estavam no ambiente cativo, mas o coração deles estava livre em Deus. A liberdade deles já não existia. Eles estavam sendo treinados na cultura babilônica para servir a um rei babilônico. Mas eles não abriram mão da vida consagrada a Deus para servir a Deus também. Pelo contrário, a consagração deles falou mais alto do que o treinamento. Eles não foram conhecidos por ter sido treinados na Babilônia. Não, eles foram reconhecidos e conhecidos pela consagração deles a Deus, pelo poder de Deus que fluía através da vida deles. Pela revelação de Deus. Tenha uma mente renovada e você terá este poder, esta autoridade, de não somente mudar a sua vida, mas de transformar ambientes. Porque é assim que o consagrado vive. O treinado por Deus, para Deus vive. Você pode receber todo o treinamento deste mundo. Você pode fazer as melhores coisas neste mundo, mas elas vão ficar aqui. Mas elas vão ficar aqui. Mas o que vai? O que realmente está chegando ao trono de Deus? Da sua vida, da sua história, da minha vida. O que realmente está chegando ao trono de Deus? Você crê que os olhos de Deus estão voltados para este lugar? O que Ele está vendo no meu coração e no seu coração? Ah, querido, é muito mais. É muito mais. É muito mais que Ele tem para mim e para a sua vida. Precisamos experimentar dessa transformação. O treinamento transforma muita gente. Transforma o ignorante em culto. Em sábio, muitas das vezes. Mas o que transforma o consagrado? O que transforma? Se o teu treinamento não me levar a uma vida de renúncia, aprender a renunciar. O primeiro passo da consagração é renúncia. Porque se nós somos separados por Deus para um treinamento, nós também somos separados por Deus para a consagração. Deus falou claramente com Moisés para separar Arão e seus filhos para o sacerdócio. E isso implicaria em uma vida total, uma vida total, entrega total para a consagração. E ao serviço que Deus estava escolhendo para eles realizarem. Então eles foram escolhidos por Deus para o sacerdócio. Mas interessante que se nós olharmos a genealogia de Moisés, ele é da tribo de Levi. As duas principais ações e funções de Israel estavam nessa tribo. As principais. A vida de um levita
a vida de um sacerdote. A palavra de Deus diz que um homem da casa de Levi casou-se com a filha de Levi. E a mulher concebeu e deu-lhe à luz a um filho. Isso aqui está lá em Êxodo, quando do nascimento de Moisés. Joquebede casou com um levita. E esse menino e esta tribo foi muito importante. Foi separada por Deus. Foi treinada por Deus, através de Moisés, para um serviço específico na nação de Israel. E assim Deus separa eu e você para uma vida como igreja. Uma família que leva a palavra de Deus. Uma família que representa o Senhor neste mundo. Uma família que tem autoridade de carregar o nome de Jesus. De falar em nome de Jesus. Consagrado. E Deus escolheu. E quando nós podemos observar que a instrução de Deus para esta vida consagrada deveria permear até alcançar outros povos. Esta vida consagrada, não somente agora da tribo de Levi, mas todo Israel, eles deveriam entrar na terra prometida e continuar consagrados. Não se misturar com a cultura de outros povos, com os deuses de outros povos, para que eles pudessem continuar experimentando da presença. A presença. A presença. Muitas das vezes, queridos, nós clamamos pela presença quando as coisas não vão bem. Nós queremos sentir Deus quando as coisas não vão bem. Nós queremos experimentar o poder de Deus quando as coisas não vão bem. Mas não é isso. O poder de Deus não é somente quando as coisas não vão bem. É quando tudo vai bem também. Porque nós estamos em missão. Nós estamos em uma missão. Para fazer a diferença. Para mudar, como nós falamos aqui, mudar ambientes. Mudar famílias. Desfazer a obra do inferno. Vivermos de maneira plena a vida que Deus tem para nós. E esse homem, Sansão, ele começou muito bem. Ele obedeceu seus pais até quando ele percebeu que ele podia fazer do jeito dele. O treinado, o consagrado, não faz as coisas do seu jeito. O treinado por Deus, o consagrado a Deus, não faz as coisas do seu jeito. Ele se submete à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, para nós submetermos a Deus e resistir ao diabo que ele foge. O treinado, nós somos treinados a nos submetermos a Deus. Nós somos treinados a obedecermos a Deus, a sua palavra. Nós somos treinados para isso. Mas a palavra de Deus diz que nós somos ungidos também para isso. Nós somos ungidos. Tem algo especial que não está em nós, que não está em você, que leva você a realizar essas coisas, a trilhar esse caminho. Treinamento não traz unção. Treinamento não traz poder. Mas o resultado dele pode sim te levar à obediência. Abrir o seu entendimento. Por isso que uma coisa não pode viver ou andar sem a outra. Entende, querido? Para onde Deus quer te levar? Como Deus quer trabalhar no seu coração? Comece a treinar a sua mente. Comece a treinar o seu coração.
para viver algo sobrenatural da parte de Deus, para viver uma vida que venha impactar, venha transformar uma vida de poder e autoridade. E a palavra de Deus diz que quando nós experimentarmos isso, nós vamos viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós vamos viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Porque isso não está em nós. Isso não está em nós. Obrigado, meu querido. Isso não está em nós, mas está na revelação do próprio Deus. Olha só que coisa interessante. Quando Deus colocou o Adão e Eva naquele jardim, Ele preparou tudinho, deixou tudo certinho para o Adão e a Eva estar ali. Um ambiente consagrado. Mas Ele deixou uma porta para que eles não estivessem presos. Eles estavam num ambiente consagrado, mas eles eram livres. A sua consagração não vai tolir a sua liberdade. Não vai. Pelo contrário, a sua consagração vai te proteger. Consagração é proteção. Você tem poder de reação. Quando o mal chegar até você, quando chegar até a sua casa, você vai falar assim, sai em nome de Jesus, ele tem que sair. Você pode reagir e agir em nome do Senhor, que Ele está com você. E nós somos treinados hoje, somos consagrados hoje para uma ação de reconquista. Entenda bem, é reconquistar aquilo que um dia nós perdemos pelo pecado. Nós temos que treinar o nosso coração a não pecar. A Bíblia diz assim, tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Guarda o coração. Por quê? O nosso coração é atingido por aquilo que nós ouvimos e vemos. A nossa mente, ela tem que ser treinada a filtrar as coisas. O marketing enganoso, dizendo que aquilo que é ruim é bom. E o nosso coração sedento muitas vezes é enganado. Os nossos sentimentos nos enganam. Porque existe uma verdade da palavra de Deus, que diz que nós somos ungidos. E a palavra de Deus aqui, quando Sansão é incitado pelo Espírito Santo a viver essa vida. Sabe o que significa isso? Incitado. É encorajado. É direcionado. Enquanto ele estava vivendo, enquanto ele estava buscando viver essa vida dedicada e consagrada ao Senhor, ele venceu. Mas ele deixou o seu coração, aquele coração consagrado, aquela vida treinada pela sua mãe. O seu sentimento o traiu. Quando ele dá voz a uma mulher que tira dele o sinal de consagração. Entende isso? Quando o inimigo tenta tirar o seu sinal de consagração, com palavras, fazendo você, às vezes, se desmerecer,
não valorizando o perdão que Deus te deu, o perdão que sua esposa te deu, que seu esposo te deu, que seu filho te deu, que sua filha te deu. E você deixa. E nós deixamos isso. Volte agora. Volte agora a ser incitado pelo Espírito Santo. Encorajado pelo Espírito Santo. Volte para o seu lugar de treinamento. Volte para o campo de treinamento. Volte. Mas leve a unção junto. Leve a unção junto. Leve a unção junto. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus para o deserto. Presta bem atenção. E ali, o inimigo fez proposta para ele. O que você está sentindo? Presta bem atenção nisso. O que você está sentindo? Jesus estava sentindo fome. O que você está sentindo? Sabe o que é isso? São as nossas fraquezas, estão nos nossos sentimentos. Se você não tiver seus sentimentos fortalecidos pelo treinamento do Espírito Santo, nós caímos. Transforme essas pedras em pães. Por que ele mandou Jesus transformar as pedras em pães? Ele reconhecia o poder de um consagrado. Ele reconhecia a autoridade de um consagrado. Ele queria saber se Jesus tinha essa certeza, essa convicção. Ele fez ali colocou em xeque o seu sentimento com a sua razão, com a sua fé. Mas o consagrado sabe que o treinamento de Deus o fortalece. Ser treinado por Deus é não fugir das batalhas, mas é encará-las no poder do nome de Jesus. Ele vai tentando minar Jesus, os sentimentos de Jesus. Os sentimentos. Às vezes, ele vai lá na sua ferida, naquele problema que você já venceu há anos atrás. E vai tentar resgatar isso para te enfraquecer. Mas você vai dizer assim, não, eu fui treinado pelo Senhor. Eu sou consagrado. A minha casa é consagrada. Os meus filhos são consagrados. O meu casamento é consagrado. O meu trabalho é consagrado. É um meio de eu viver a glória do Senhor. Eu sou consagrado, não somente treinado. E o final da história diz assim, é que Satanás o deixou por um momento. Ele vai voltar. Mas como ele vai encontrar o meu e o seu coração? Firmados? Firmados. Porque Deus hoje quer fazer maravilhas na sua vida, na sua história, mas Ele precisa que você se entregue para o treinamento que Ele vai submeter você. Ele vai te submeter a um treinamento, mas que ninguém vai ficar em pé diante de você. O inferno vai ver em você a vida de um consagrado. A autoridade de um filho que conhece o seu pai. Um filho que tem um nome e zela por este nome.
que ama o Senhor. Querido, por favor, o que te une ao treinamento de Deus, a vida de consagração a Deus, é o seu amor por Ele. É o seu amor pela presença gloriosa dEle. Tudo que nós desejamos é voltar para a presença dEle. Andar com Ele. Viver com Ele. Falar dEle. Cantar para Ele. Adorar Ele. Você é um vencedor por isso. Você é um vencedor. Deus chamou Gideão. E falou para ele que ele era um homem valoroso. E ele não se via daquele jeito. Mas através desse homem, Deus cumpriu o seu propósito. Querido, o mundo, as pessoas podem falar o que quiser ao seu respeito. Mas o dia que você tiver a consciência daquilo que o seu Pai, que o seu Deus diz a seu respeito, as outras coisas mudam. As outras coisas mudam. Você pode estar carregando uma ferida do seu passado. Vamos treinar para vencê-la? Vamos confrontar os nossos sentimentos com as verdades da palavra. O Davi, ele foi separado. Ele foi separado para ser rei de Israel. Mas ele nunca falou como rei. Mas ele viveu uma vida de consagração. Quando ele estava diante do Golias, ele não falou como rei, mas ele falou como um consagrado. Entende? Para de falar na força do seu treinamento, mas use a força da sua consagração. Olhe para o seu problema com um olhar de um consagrado. Um olhar com chama de fogo. Comece a falar para o seu problema com uma voz ungida. Fale com certeza, com convicção de que você é de Deus, que Deus te ouve. Jesus falou assim: Pai, eu sei que sempre Tu me ouves. Consagração. Passar pelas lutas, pela diversidade, como consagrado. Deus separa, Deus treina, Deus testa e Deus envia. Eu não sei qual fase do treinamento ou da consagração você está vivendo. A sua casa está vivendo, a sua família está vivendo. Mas eu sei que Deus separa, Deus treina, Deus testa e Deus envia. E isso está nele. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada abale vocês. Presta atenção nisso. Portanto, meus amados. Isso é uma mensagem de Paulo, de amor aos seus irmãos. E essa mensagem de amor, Jesus está manifestando a nós, anunciando a nós. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada abale vocês. Sejam sempre
dedicado à obra do Senhor, pois vocês sabem. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Treinado e consagrado. Isso é a mensagem de quem foi treinado para falar isso. Isso é a palavra de quem foi consagrado para manifestar essa verdade, essa certeza. É impossível falar isso aqui sem uma vida de treinamento, sem uma vida experimentada, testada por Deus. Mantenha-se firme. Efésios 4, 15 e 16. Aí diz assim, para o treinado e o consagrado: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Cresçamos no treinamento e na consagração. Cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que em cada parte realiza a sua função. Treinados e consagrados. E é assim que nós vivemos. Eu queria colocar isso diante de vocês. Você foi separado por Deus. Se a sua resposta for sim, prepara-se. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão para acontecer aonde? Vamos lá. Grandes coisas estão para acontecer nesse lugar. Nesse lugar. Portanto, meus amados irmãos, rogo. Vamos nos colocar em pé? Se a sua resposta for sim, eu queria orar por você e com você. Eu queria orar por você e com você, porque eu também estou sendo treinado. Eu também estou sendo treinado.